Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. É a segunda condenação do ex-presidente. Lula já cumpre 12 anos e 1 mês no caso do triplex do Guarujá. Diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, poderá classificar documentos como ultra-secretos. Vale soube de problemas em sensores da barragem de Brumadinho 2 dias antes do rompimento. Troca de e-mail sobre o assunto foi identificada pela Polícia Federal. Tiroteio na Avenida Brasil causa pânico e deixa 5 feridos no Rio de Janeiro. E no esporte, Ricardo Goulart é apresentado no Palmeiras e patrocinadora descarta retorno do chileno Valdívia, mesmo após campanha de torcedores nas redes sociais. Estas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro voltou a andar hoje, depois de 2 dias de repouso. O repórter Mauro Taliaferri está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e tem mais informações. Boa noite, Mauro. Por quanto tempo o presidente andou, Mauro? Boa noite, Boris. Boa noite a todos. O presidente caminhou pelos corredores do hospital pelo menos 2 vezes e cada uma dessas caminhadas durou entre 5 e 8 minutos, segundo o porta-voz da presidência. O filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, divulgou um vídeo de uma dessas caminhadas. Num desses exercícios, Bolsonaro precisou parar um pouquinho, se sentar, descansar e depois seguiu andando. O boletim médico divulgado agora há pouco, às 5 da tarde, informa que houve uma melhora nos resultados dos exames de sangue, de urina e de imagem realizados hoje. Bolsonaro está com o quadro estável, sem dor, sem febre, na unidade de terapia semi-intensiva, bebendo água por via oral e sendo medicado com antibióticos. O presidente, que é bastante ativo nas redes sociais, escreveu mais cedo que está cada dia melhor, com exames positivos e funções fisiológicas em plena evolução. O presidente, um dos exames de sangue, inclusive, indicou que os leucócitos, os glóbulos brancos, estão num nível normal e isso indica um sinal de ausência de infecção. Mais cedo, Bolsonaro recebeu um telefonema de cortesia para tratar apenas de questões pessoais do ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz. De São Paulo, Mauro Taliaferri para o Rede TV News. Boas notícias então, Mauro, obrigada. Na primeira reunião do governo Bolsonaro, pela 7ª vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros inalterada em 6,5% ao ano. A decisão em manter o patamar mais baixo desde que a taxa Selic passou a ser usada veio de acordo com o esperado pelo mercado. Então, seguindo a expectativa, esta deve ser a última reunião do Copom sob o comando do atual presidente da instituição, Ilan Goldfein. Após eleger Davi Alcolumbre, do Democratas, como presidente no último sábado, o Senado escolheu hoje os membros da mesa diretora. Antônia Anastasia, do PSDB, será o vice-presidente. A segunda vice será ocupada por Lazier Martins, do Podemos. Para a primeira secretaria foi eleito Sérgio Petecão, do PSD, e já o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do PSL, será o terceiro secretário. A Procuradoria-Geral da República recebeu o inquérito que investiga a suposta prática de crime eleitoral pelo senador Flávio Bolsonaro. O caso tramitava na Procuradoria Eleitoral do Rio de Janeiro, mas como Flávio passou a ter foro privilegiado por ter sido eleito senador, a ação foi enviada ao Ministério Público Federal, que terá que decidir qual instância será responsável pela investigação, o Supremo Tribunal Federal ou a própria Justiça do Rio. O inquérito trata de supostas negociações relâmpagos de imóveis que foram declaradas à Justiça Eleitoral e teriam aumentado o patrimônio do senador. Flávio Bolsonaro nega as acusações e se diz vítima de uma denúncia infundada de um advogado do PT. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN,
poderá classificar documentos como ultrasecretos. A decisão é do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Ele também deu poderes a outros servidores da agência para classificar documentos como secretos. A medida foi adotada após um decreto assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Antes, cabia ao presidente da República, vice e ministros tomarem esse tipo de decisão. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi exonerado nesta quarta-feira. Apesar de ser alvo de suspeitas de que teria usado laranjas na última eleição, o afastamento ocorreu apenas para que ele tomasse posse como deputado. Por um problema de saúde, Marcelo Antônio não compareceu à sessão da Câmara na última sexta-feira. Amanhã ele deve retomar as atividades como ministro. Marcelo Antônio nega as acusações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai pedir à Corregedoria a investigação sobre uma possível fraude na votação para a presidência da Casa, realizada no sábado passado. A missão da Corregedoria vai ser descobrir como e por que havia 82 cédulas de votação para a escolha do novo comandante do Senado, quando só existem 81 senadores. Além disso, 2 cédulas estavam fora dos envelopes. Diante da suposta fraude, a votação foi anulada e um segundo procedimento para a escolha do presidente teve de ser realizado. A fraude na votação do Senado foi um fato extremamente grave. Descoberto o criminoso, o único caminho deve ser a cassação de mandato. Vamos agora conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, para falar de um assunto da economia que tem tudo a ver com a política, né, Reinaldo? Depois de sucessivos recordes, a Bolsa hoje caiu bastante, 3,7%, né, quase 4%. E um dos motivos tem a ver com a reforma da Previdência. Parece que existe muito barulho dentro do governo, muitas vozes que às vezes são conflitantes, né, Reinaldo? É isso mesmo, boa noite, Amanda, boa noite, Boris. A Bolsa teve um tombo maior desde a greve dos caminhoneiros. É claro que a questão da Previdência não foi a única, houve ali o problema da Vale, também há questões internacionais. Agora diminuiu, refreou bastante o ânimo e a expectativa dos mercados em relação à reforma da Previdência. Aqui eu quero fazer uma observação. Essa expectativa está exagerada. O mercado às vezes faz de conta que política não existe, que Congresso não existe. Isso é sempre um erro. Agora é claro que isso decorreu de... não vou chamar de erro de operação, porque na minha opinião tem mais cara de sabotagem, que foi o vazamento daquela minuta da reforma da Previdência. Notem, eu não estou fazendo a defesa do texto, não estou fazendo a crítica do texto. Eu reconheço que a reforma é absolutamente necessária. Um dos debates que estava tendo é se justamente mulheres e homens se aposentam ambos aos 65 anos depois de um período de transição. E se os vencimentos plenos serão pagos só depois de 40 anos de contribuição. Mas no pacote também está a redução de benefícios pagos a idosos em situação de miséria e a pessoas com necessidades especiais. É um pacote muito mais duro do que aquele do governo Temer e que não encontrou guarida no Congresso. Isto certamente passaria ainda pela arbitragem do presidente Jair Bolsonaro e talvez não fosse isso aí para o Congresso. Quem vazou isso, e foi do governo, não quer essa proposta da reforma da Previdência. Eu noto que o grande silêncio de ontem, e não estou aqui batendo na cangalha para o burro entender porque eu não faço isso, eu tenho uma relação de transparência com o telespectador e com todo mundo, foi o Onyx Lorenzoni. Alguém ouviu ontem a voz de Onyx Lorenzoni, o coordenador político do governo, em última instância, que é o chefe da Casa Civil, e notório opositor da reforma da Previdência já do Temer, que era muito mais mansa do que essa. Não, eu não estou acusando o Onyx de ter vazado. Se eu tivesse informação, eu falaria. Eu só digo que ele não fez nada para conter o estrago. E aí quem apareceu para, digamos, como tábua de salvação do governo, foi o Rodrigo Maia, novo presidente antigo, né, mas presidente da Câmara reeleito, que passa a ser, eu tinha já escrito isso no meu blog, que fica hospedado na página da RTV, que passa a ser o segundo homem mais importante da República. Passa a ser ele o coordenador da reforma.
e é um adversário político do Onyx Lorenzoni, os dois não se dão, né? E por isso o Onyx Lorenzoni atravessou a Praça dos Três Poderes para se meter na eleição do Senado, onde acabou criando mais problemas para a reforma. Essa composição que está lá é pior do que aquela que estaria com o Renan Calheiros. Tudo isso eu observei ao vivo e em cores no meu blog na sexta, no sábado, e falava justamente dos mercados, né, que estavam tendo uma reação em relação à reforma, como se ela fosse ser feita realmente pelo topo, como que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é uma pessoa séria, a reforma da Previdência é absolutamente necessária, mas ele também comete um erro. Ele não pode ser visto como um mero contador do governo. Olha, a reforma é essa e o presidente Bolsonaro que decida politicamente. Como se houvesse um descasamento entre essas duas coisas. Não pode haver. Ele não é um contador, ele é um ministro. E ministro exerce cargo político. Ele tem de fazer uma proposta de reforma da Previdência que ele saiba que pode ser aprovada sim, que consiga conquistar os 308 votos no Congresso. Erros e erros. Botaram como líder do governo na Câmara um deputado chamado Vitor Hugo, que não fala com ninguém, ninguém fala com ele, ninguém sabe quem ele é. Ele marcou ontem uma reunião para discutir o assunto, apareceram 45 deputados. Então chegou a hora, presidente Bolsonaro, de mudar isso daí. É preciso botar ordem na casa ou a reforma não anda. E isso será muito ruim para o seu governo e muito ruim para o país. Boa noite. Reinaldo, obrigado. Boa noite e até amanhã. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, já começou as articulações para aprovar no Congresso Nacional o pacote de medidas anticrime e anticorrupção. Na residência oficial do Senado, o primeiro compromisso do dia. Um café da manhã com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, que terminou em um forte aperto de mão e sorrisos. À tarde, foi a vez de Moro apresentar o projeto que propõe alterações em 14 leis a deputados federais. Há um longo processo pela frente. Nós queremos convencer, o governo Bolsonaro quer convencer os parlamentares do aceito desse projeto. Os parlamentares se mostraram divididos. Acho que a própria sociedade vai exigir que isso seja debatido. Agora, isso é muito complexo e não terá uma tramitação tão simples aqui na casa, exatamente dado a complexidade que existe. Sérgio Moro falou 2 horas e os deputados, 10 deputados falaram 1 minuto. Ou seja, não teve, foi um monólogo de exposição dele. A tramitação do projeto de Sérgio Moro na Câmara e no Senado esbarra em outra prioridade do governo, que é a reforma da Previdência. E o próprio ministro já afirmou que a análise será feita no tempo do Congresso e que uma proposta não deve atropelar a outra. Na segunda-feira, Moro já havia apresentado o pacote a governadores, vices e secretários de Segurança Pública. Entre os principais pontos está a prisão imediata após condenação em segunda instância. A matéria está pautada para julgamento no Supremo Tribunal Federal em abril. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o pacote de Moro pode acabar no STF. É possível, por isso mesmo que eu não posso comentar. O conjunto de medidas é a segunda de 3 metas prioritárias estabelecidas pelo Ministério da Justiça para o início do governo. A primeira foi o decreto que facilitou a posse de armas e a terceira será propor medidas para fortalecer a Operação Lava Jato. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que as sirenes da barragem de Brumadinho que não tocaram estão intactas. E a informação contradiz os discursos da Vale, que no início informaram que as sirenes foram destruídas e depois teriam sido engolidas pela lama. Em geral, pelo que o histórico de rompimento de barragens demonstra, em geral, isso vem com algum aviso. Isso acontece aos poucos. E aqui aconteceu um fato que não é muito usual. Houve um rompimento muito rápido da barragem e o problema da sirene, a sirene que ia tocar foi engolfada pela queda da barragem antes que ela pudesse tocar. Mais de 100 pessoas estão desabrigadas por causa da lama de minério da barragem de Brumadinho. Muitas vivem de favor em casas de amigos e parentes. Veja na reportagem.
Longe de casa há quase 2 semanas, Salete ainda se emociona quando fala da tragédia de Brumadinho. Perdeu muito amigo? Quem que você perdeu lá? Muito amigo, Levi mesmo, era um pastor lá da igreja que eu ia direto lá, morreu. Acabou com a feia pra nós, é muito amigo. Tô conseguindo falar não, tanta angústia, tanto nervoso que eu não tô conseguindo. Acabou com a nossa vida, acabou com a nossa casa mesmo que nós tínhamos lá, acabou. No dia do rompimento da barragem, a jovem e os 2 filhos tiveram que sair de casa às pressas. O imóvel não foi atingido pela lama, mas fica numa área de risco na comunidade Córrego do Feijão. A família foi trazida para esta pousada no centro de Brumadinho. Eu quero é que eles arrumem um lugar para me ficar, que eu não estou aguentando tanto estresse. Eu quero um lugar para me morar, eles vão ter de se virar. Eu não estou querendo ficar aqui, não. Adriana e a filha de 5 anos estão na mesma situação. Deixaram tudo para trás e agora convivem com a incerteza. No caso dela, a preocupação é ainda maior porque a menina tem problemas de saúde. O problema é voltar para lá, né? Perto da lama, alguma contaminação. Pegar outra bactéria, ué. De uma bactéria forte, entendeu? A gente que é adulto corre risco de pegar também, mas ela é criança, mas ela tem problema do pulmão já, entendeu? Nesta sala, normalmente é servido o café da manhã da pousada, mas nos últimos dias, as mesas e cadeiras deram lugar a caixas e sacolas. É que os moradores têm recebido um grande número de doações: calçados, roupas e produtos de higiene pessoal. A hospedagem e as refeições são pagas pela Vale, mas nos primeiros dias houve problemas. A gente teve que ligar e pedir para arrumar um restaurante para poder fornecer uma marmita para eles. Porém, a marmita não estava vindo com verduras e tal, só arroz, feijão básico. E acabou que entramos em acordo com eles para a gente fornecer o almoço e a janta que a gente mesmo está fazendo. O contrato da mineradora com a pousada termina no dia 14 de fevereiro e a falta de informações tem tirado o sono dos moradores. Eles dizem que não é possível voltar para casa. Não tem condição da gente ficar num lugar daquele com mau cheiro, sem condições nenhuma, sem água, né? Segundo a Defesa Civil, 103 pessoas estão desabrigadas e são assistidas pela mineradora. 51 foram para a casa de parentes e são consideradas desalojadas. Traumatizadas e com medo de voltar para casa, o que elas mais querem agora é uma nova moradia. O que a gente espera é que não aconteça igual aconteceu com Mariana, porque em Mariana, as informações que a gente está tendo, tem muita gente que até hoje não conseguiu resolver nada. Então, a gente espera que seja diferente, porque nós não vai ficar no prejuízo, não. Só para complementar uma informação do nosso repórter Rodrigo Cabral, de Belo Horizonte, a nossa produção conseguiu confirmar uma informação inicialmente trazida pela TV Globo de que houve uma troca de e-mails. A Polícia Federal investiga esses e-mails entre funcionários da TV Sud, que é uma empresa terceirizada contratada pela Vale para testar a segurança da barragem, e a própria Vale, dando conta de que havia um problema nos sensores da barragem 2 dias antes do rompimento da barragem em Brumadinho. Então, a Polícia Federal investiga nesse sentido, quer dizer, funcionários já tinham, provavelmente já sabiam do problema nesses sensores e mesmo assim não fizeram nada. Provavelmente mal informado, o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, você viu, afirmou que as sirenes não tocaram porque foram, palavra que ele usou, engolfadas pela lama. Como as sirenes estão absolutamente normais, estão no seu lugarzinho, isso indicaria, ao menos, que elas estavam colocadas em um local inadequado. Mas agora está claro que simplesmente elas não funcionaram, alertando as pessoas para a queda da barragem. Isso mostra toda a incompetência, o desdém da Vale com a segurança das pessoas. Isso é uma vergonha. 5 pessoas ficaram feridas em um tiroteio na principal via expressa do Rio de Janeiro nesta tarde. Os tiros levaram pânico a quem passava pela Avenida Brasil no início da tarde. Os bandidos passaram aqui agora. Olha isso. O trânsito ficou interditado nos 2 sentidos. Muitas pessoas deixaram os carros para se proteger. Alguns motoristas voltaram de ré e outros na contramão.
O intenso tiroteio também assustou funcionários da Fiocruz, que fica em Manguinhos, na Zona Norte, às margens da Avenida Brasil. Durante o almoço, eles tiveram que se abaixar. Eu esperei o fluxo dos carros começar a andar, parar barulho de tiro, parar tudo, para ver, conseguir atravessar, dei uma atravessada correndo, que aqui dentro eu sei que eu já estava mais seguro. O confronto começou quando os policiais tentaram abordar os criminosos que estavam neste carro. Ele havia sido roubado e usado em um roubo de carga de telefones celulares. Como estava com o localizador ligado, a polícia conseguiu rastrear o veículo. Ao perceberem o cerco policial, os criminosos dispararam. A troca de tiros deixou feridos 3 policiais, o motorista de um caminhão e uma pessoa que passava pelo local. Apesar da atuação da polícia, a quadrilha conseguiu fugir, roubando 2 motos e o carro deste advogado. Pulou a mureta e veio com o fuzil apontado para o meu carro, que só me restou entregar. Também teve tiroteio nesta quarta-feira na rodovia Rio Santos, na altura de Angra dos Reis, no litoral fluminense. Passageiros de um ônibus ficaram no meio do fogo cruzado. Bandidos fortemente armados e vestindo o uniforme do BOPE tentaram assaltar um carro forte. Os criminosos bloquearam o trânsito com uma carreta e incendiaram um veículo. Ninguém se feriu. O Ministério Público de São Paulo denunciou 53 policiais militares por organização criminosa e associação ao tráfico. Segundo a investigação, o grupo atuava em conjunto com o PCC. Os denunciados foram alvos da Operação Ubirajara, que aconteceu em dezembro de 2018 para desmontar um esquema de corrupção montado por integrantes do 22º Batalhão da PM. Segundo a denúncia, os agentes de segurança praticavam diversos crimes, como corrupção passiva, falsidade ideológica, além de associação ao tráfico de drogas. Também libertavam suspeitos presos, informavam bandidos sobre operações na região e alteravam documentos para evitar prisões. Em troca, cobravam propinas que podiam chegar a R$50 mil. Uma denúncia anônima deu início às investigações. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça flagraram diversos policiais em contato com traficantes. Um homem atropelou a ex-mulher e o namorado dela em Londrina, no Paraná. A mulher, o atual namorado e uma terceira pessoa conversam na calçada quando, de repente, um carro os atropela. O casal ficou prensado no portão. O agressor ainda tentou fugir, mas foi impedido por vizinhos que bateram no homem. A mulher teve ferimentos graves e passou por cirurgia. Segundo a polícia, o suspeito tentou matar a ex-mulher porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso por tentativa de feminicídio. Em Recife, uma professora de 36 anos foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava. Simone Pedroso Farias estava na cama, com roupas íntimas e apresentava ferimentos na cabeça. Um homem foi visto com ela no último domingo. Os policiais encontraram bebidas alcoólicas no local e um cachimbo com uma substância que pode ser crack. Até agora, ninguém foi preso. Em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, um empresário foi morto durante um assalto. Um dos bandidos veio por trás e atirou na nuca dele. A vítima é Francisco Alderi Alves Ferreira, de 50 anos. Ele morreu na hora. A polícia conseguiu prender os criminosos com objetos do empresário, além da arma e uma motocicleta. O Ministério Público de São Paulo investiga a conduta de alunos de uma universidade particular de Franca, no interior paulista. No trote, eles pedem para os calouros repetirem frases de cunho sexual. As imagens foram gravadas na segunda-feira, primeiro dia de aula. Nelas, os alunos aparecem ajoelhados e com os corpos pintados com tinta. Eles são obrigados a repetir uma espécie de juramento ditado por um veterano da instituição. Nunca entregar! Meu corpo! Meu corpo! A nenhum invejoso! A nenhum invejoso! Burro! Burro! Broxa! Broxa! Filha da p! Filha da p! Em outro trecho da gravação, os novatos juram nunca recusar uma tentativa de relacionamento sexual com os alunos mais antigos. Juro solenemente! Juro solenemente! Nunca recusar! Nunca recusar! A
uma tentativa de coito. De um veterano, mesmo que ele gere, e ela, a perfume barato. O inquérito do Ministério Público vai investigar a suspeita de conduta machista, sexista e misógina. Em nota, a Universidade de Franca informou que repudia os atos que incluem preconceito, homofobia ou machismo e que os responsáveis serão identificados e penalizados. Vamos agora conversar com o nosso comentarista de segurança, Jorge Lordello. Boa noite, Lordello. Comece explicando para a gente se os alunos, os estudantes, são ou não obrigados a participar do trote e se existe uma pena para o trote violento. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite você aí de casa. Amanda, o trote em faculdade é algo muito antigo. É uma brincadeira que eu posso dizer até que era romântica. Os alunos mais velhos davam as boas-vindas com brincadeiras que eram aceitas porque eram brincadeiras sadias. Ocorre o seguinte, Amanda, com o passar do ano, nós temos verificado as pessoas perversas, as pessoas querendo humilhar, agredir emocionalmente e fisicamente, como nós verificamos nesse caso em Franca. E a lei ela é muito clara, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não deseja. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Aquela atitude, Amanda, de cortar o cabelo, se o aluno recém-ingresso não quer cortar o cabelo, ele não vai permitir. E se for obrigado, essas pessoas responderão ou por agressão, se houver um constrangimento ilegal, que é um crime do Código Penal, com pena de 3 a 1 ano, praticado por mais de 3 pessoas, essa pena é duplicada. Então, o que nós verificamos é que, infelizmente, é uma prática em diversas faculdades públicas e privadas e muitos alunos saem com ferimentos e com danos emocionais. O que nós recomendamos é que essas pessoas que se sentiram prejudicadas podem ir a uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, processar essas pessoas criminalmente e, ao final, pedir uma indenização para esse absurdo. O que era uma brincadeira de recepção muito divertida, hoje vira um constrangimento que precisa cessar no Brasil. Lordello, todo ano é a mesma coisa, isso se repete. Como é que, na sua opinião, isso poderia ser evitado? Boris, a sua pergunta ela é muito interessante, porque todos os problemas brasileiros eles se repetem ano a ano. E a única saída é a prevenção e a proatividade. Ser proativo, Boris, é quando nós tomamos uma atitude antes de acontecer o problema. Quem que deveria tomar uma atitude? Primeiro, a direção das universidades. Sabendo que isso vai ocorrer, contratar o quê? Contratar vigilantes para ficar protegendo os alunos e, principalmente, campanhas educacionais e de conscientização para que isso não ocorra. Outro detalhe também, não pode fugir à responsabilidade os centros acadêmicos, que deveriam sim instituir campanhas de conscientização, Boris, para que isso realmente não acontecesse. Agora, infelizmente, ninguém faz proatividade no Brasil e os fatos vão se repetindo. Cabe aí, infelizmente, a justiça, a polícia, para você ter não seu direito resguardado porque você foi realmente punido, mas que os responsáveis sejam punidos. Lordello, daqui a pouco nós vamos querer a sua colaboração numa outra reportagem. O avanço da tecnologia facilita a nossa vida, mas nem sempre. Aplicativos de celular maliciosos desenvolvidos para coletar dados dos usuários e até mesmo desviar dinheiro das vítimas também circulam na rede e é preciso ter cuidado. Prático e rápido. A maioria dos aplicativos de celular é criada justamente para isso, facilitar a vida das pessoas. Pelos smartphones, a gente acessa a conta do banco, edita fotos, ouve música e até usa versões digitais de documentos oficiais, como a recém-criada CNH digital. Mas antes de instalar o aplicativo, é preciso ficar atento à autenticidade dele.
Isso porque existem programas maliciosos, desenvolvidos com o objetivo de se passarem pelos originais e permitirem o acesso a dados pessoais dos usuários, possibilitando até desvios de dinheiro. Os principais fatores para você entender se um aplicativo é extremamente malicioso ou não é o tanto de acesso que ele quer ter ao seu dispositivo. Então vamos dar um exemplo. Vou usar um aplicativo aqui que é para eu fazer pedido de comidas. Ele quer ter acesso à minha localização. Legal. Então se um aplicativo quer ter acesso à minha localização, minhas fotos, meus contatos, você já começa a desconfiar. Mas como detectar aplicativos maliciosos? Essa é uma das atribuições das empresas de cibersegurança popularmente conhecidas pelos seus antivírus. Nesta semana, uma delas descobriu apps falsos que prometiam dar acesso à Carteira Nacional de Habilitação e facilitar o pagamento do IPVA. Mas eles não desempenhavam essas funções, só direcionavam os usuários para a página oficial do Detran, por exemplo. O que esses programas fazem, na verdade, é exibir anúncios invasivos nos celulares das vítimas. De acordo com a empresa, foram detectados 5 aplicativos falsos, todos disponíveis na loja oficial do Google para Android. E eles foram baixados nada menos do que 17 mil vezes. Esses são os ícones dos aplicativos que, segundo o Google, já foram tirados do ar. Como desenvolvedores, eles traziam o nome Ministério da Tecnologia. O próprio ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, gravou um vídeo para o Rede TV News negando qualquer certificação desses aplicativos. Estou aqui para informar que o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nunca fez apps desse tipo, né? Então eles são falsos e são vírus, então cuidado. Além de você entender realmente quantas vezes esse aplicativo foi baixado, é saber um pouquinho mais sobre quem desenvolveu ele. E a partir do momento que você descobre quem que é o desenvolvedor, apenas clicando no aplicativo sobre mais informações, você descobre também quando que ele foi disponibilizado e desde quando esse desenvolvedor publica esses aplicativos na rede. Se for um aplicativo novo, é um desenvolvedor novo, nunca desenvolveu nada na Apple Store, na Google Store, você começa a desconfiar. Lordelo, baixar aplicativo se tornou uma coisa muito comum entre os internautas. Que cuidados devem ser tomados para evitar casos como esses que nós acabamos de ver? Boris, sua pergunta é muito boa, porque a mania nacional não é tanto o smartphone em si, mas as pessoas adoram baixar aplicativos que realmente facilitam a nossa vida. Mas espera um pouquinho, nós não podemos entrar no Play Store e simplesmente baixar o primeiro aplicativo que você vê. Eles fazem clones, eles copiam mais ou menos a cara do aplicativo que você vai baixar para instalar vírus no seu celular. Então, a primeira recomendação, Boris, é você verificar a data que esse aplicativo foi colocado no Play Store e principalmente as opiniões. Se você tiver qualquer dúvida, entre no site daquela empresa que fez o aplicativo e você baixa no próprio site. Portanto, muito cuidado na hora de baixar um aplicativo, porque ele pode vir carregado de uma série de malwares e vírus que vão te prejudicar dentro do seu smartphone. Lordelo, como proteger o smartphone da ação de hackers? Amanda, essa pergunta é tão fundamental e eu peço a atenção do nosso telespectador. São 2 questões fundamentais. A primeira é o que eu chamo de atitude segura do dono do celular. É você tomar essas cautelas que a gente acabou de falar. A segunda medida, Amanda, é uma medida que pouca gente realiza no Brasil. Eu conheço pessoas que têm um antivírus no PC na sua casa, têm um antivírus no seu notebook, mas não têm um antivírus no seu celular. O que nós recomendamos? Um bom antivírus gratuito ou pago, instale imediatamente no seu celular, porque eles funcionam como barreiras e podem, Amanda, posso lhe garantir, identificar esse tipo de aplicativo e te avisar, olha, tome cuidado, não baixe este aplicativo. Fica a dica. Fica a dica. Obrigada, Lordelo. Obrigado. Boa noite, Lordelo. Após quase 3 anos de luta na justiça, que o Rede TV News acompanhou de perto, a família do pequeno Samuel viajou nesta madrugada para os Estados Unidos. O menino tem síndrome de Marden e precisa de um transplante multivisceral para sobreviver. Agora, esse sonho está muito mais próximo.
Quem vê o pequeno Samuel brincando não imagina o drama que ele enfrenta desde que nasceu. O menino de 3 anos tem uma doença rara, a síndrome de Verdon, que afeta os órgãos internos. Ao nascer, os médicos deram 20 dias de vida para o bebê, que hoje está vivo graças ao esforço dos pais, que largaram tudo em São Paulo em julho de 2016 e vieram buscar ajuda no hospital de Porto Alegre. Ele se alimenta pela corrente sanguínea. Nós, seres humanos, temos 6 veias artérias. Devido a ele se alimentar pela corrente sanguínea, ele já perdeu 3, está usando a 4ª. Para fazer o transplante tem que ter 2 intactas. Se ele perder mais uma, infelizmente ele perde a chance de fazer o transplante e nós temos que aguardar o pior. Ele está no seu limite. No apartamento alugado com doações de amigos, Samuel recebe atenção 24 horas dos pais, que se revezam para aplicar 10 doses de medicamentos por dia. Para sobreviver, o menino precisa de um transplante de estômago, intestino, baço e fígado. No Brasil, esse procedimento nunca foi realizado com sucesso. Era preciso viajar para o exterior. No ano passado, os pais de Samuel ganharam direito na justiça, mas faltava ainda a confirmação da viagem, o que angustiava José. Esperando o melhor para ele, que é o que a gente busca até hoje, né? Nós vivemos um dia de cada vez, a gente tenta dar a ele o menor conforto, o menor suporte possível, mas ele tem condição de se livrar disso tudo, que é fazendo esse transplante, e aonde que tiver que ir, a gente vamos ir. Durante nossa entrevista, o telefone tocou. Era do Ministério da Saúde, confirmando o que a família tanto esperava. E depois de quase 3 anos aqui em Porto Alegre, lutando para salvar o filho, veio a boa notícia. Samuel finalmente vai fazer o transplante em Miami e com um médico brasileiro. É uma excelente notícia mesmo, é a melhor que a gente poderia esperar, receber. São 3 anos esperando essa notícia maravilhosa, é um passo que a gente está dando. Ainda tem muita coisa pela frente, muita etapa, mas a gente sabe que nós vamos conseguir, que nós vamos vencer, que Deus está sustentando o nosso filho, né? É o que eu mais pedi a Deus. É um grande passo, como a minha esposa disse, né? Sem esse passo nós não ia estar lá, sem esse avanço. Mas eu tenho fé em Deus que meu filho vai ir, vai fazer o transplante e vai voltar com grande testemunho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar ontem sobre a importância da construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México no tradicional discurso do Estado da União. Mas apesar de dos holofotes estarem voltados para o presidente americano, quem também chamou a atenção foi um outro Trump. Veja na reportagem da correspondente Luciana Camargo. No tão aguardado discurso, o presidente americano pediu união entre republicanos e democratas, mas sem abrir mão da polêmica construção do muro na fronteira com o México. E desafiou a oposição. Disse que tolerância com a imigração ilegal não é compaixão, e sim crueldade. O Congresso só tem mais 10 dias para decidir se inclui ou não os quase 6 bilhões de dólares no orçamento para levantar a barreira. A discussão já deixou o governo 35 dias paralisado. Trump também usou o tradicional discurso para anunciar o Vietnã como sede do próximo encontro com o ditador norte-coreano Kim Jong-un. A cúpula será nos dias 27 e 28 deste mês. O chefe da Casa Branca se vangloriou por liderar as conversas de paz e afirmou que apenas guerras tolas e o que chamou de investigações partidárias ridículas podem impedir o avanço da economia. Partisan investigations. No momento menos tenso, Donald Trump destacou que as mulheres jamais conquistaram tantos postos de trabalho, inclusive no Congresso, e foi ovacionado até pela oposição. Mas, ao que parece, nem todo mundo se divertiu. É que este garoto de 11 anos caiu no sono durante o discurso do Estado da União de Donald Trump, e as imagens do cochilo viralizaram nas redes sociais. Alguns internautas disseram que Joshua Trump representava bem o povo americano. Apesar do sobrenome, Joshua não é parente do presidente, mas por sofrer bullying na escola, foi convidado especial do líder da Casa Branca. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Espero que ele não sofra bullying depois de ter dormido. Pelo menos 2 pessoas morreram no desabamento de um prédio em Istambul, na Turquia. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. A imagem mostra várias pessoas andando na rua. Uma delas entra no edifício e a construção desaba. Pedestres correm e uma nuvem de poeira toma conta da via.
Bombeiros resgataram pelo menos 4 pessoas debaixo dos destroços. Ainda não se sabe o que causou a tragédia, mas autoridades revelaram que os 3 últimos andares do prédio foram construídos irregularmente. Na Rússia, um dinamarquês, membro das Testemunhas de Jeová, foi condenado a 6 anos de prisão por extremismo. Dennis Christensen foi preso em 2017 durante uma cerimônia religiosa, poucas semanas depois do movimento ser proibido no país. Ele se declarou inocente e disse que estava apenas praticando a sua religião, o que é garantido pela Constituição russa. Uma ponte que liga a Colômbia e a Venezuela amanheceu bloqueada por contêineres e um tanque de transporte de combustível. A oposição acusa Nicolás Maduro de ordenar o fechamento da via para impedir a chegada de ajuda humanitária. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, exigiu a reabertura da ponte. Canadá e Estados Unidos já anunciaram o envio de 60 milhões de dólares em alimentos e remédios. Na China, a polícia detonou uma granada da Primeira Guerra Mundial que havia sido confundida com uma batata. O artefato, que teria sido colhido em uma fazenda francesa, foi enviado para uma fábrica de salgadinhos de Hong Kong. Um funcionário que separava alimentos encontrou o explosivo em meio às batatas e avisou a polícia. O esquadrão antibombas detonou a granada, que era de fabricação alemã, e isso foi feito, claro, num lugar seguro. Hora de saber como fica a previsão do tempo amanhã. Até outro dia todo mundo reclamava do calorão, agora está bem mais fresquinho. O pessoal está aí reclamando da chuva, assim fica difícil, né, Gabi? Fica difícil, cada dia é uma surpresa essa mudança. Boa noite para vocês, boa noite para você aí de casa. Olha, não é à toa essa reclamação não, viu? Hoje o dia foi nublado e com chuva em grande parte do Brasil, até mesmo no Nordeste. A gente vai ver imagens aí. No Ceará, a chuva castigou várias cidades. Parte de um muro de um cemitério desabou e com isso vários túmulos ficaram ali expostos. Em Recife foi mais um dia de chuva, mais um dia aí de alagamentos e depois que essa água baixou, um jacaré apareceu perto de um colégio. Os moradores ficaram bastante assustados ali, acionaram a Guarda Civil, né, para capturar o animal, que também estava bastante agitado, olha só. E teve temporal também no centro-oeste do Brasil, a chuva foi forte, acompanhada de muita ventania em Nova Mutum. Em Brasília, além da chuva forte, olha aí, várias árvores caíram. Em Brasília, além da chuva forte, também teve granizo, olha a quantidade de pedras de gelo. No sudeste do Brasil também choveu, na Grande São Paulo voltou aí a ter pontos de alagamentos em vários locais. A capital paulista entrou em estado de atenção e além da chuva, fez frio. Em São Paulo, a temperatura ficou 5 graus abaixo da temperatura média aí, que é comum para essa época do ano. Bom, gente, amanhã tem alerta para temporal ainda em parte do Nordeste, desde o Rio Grande do Norte, passando aqui pela região norte do Brasil. Chuva forte novamente em Brasília, Goiânia, até o Sudeste. No Sudeste, a chuva continua aí frequente e volumosa, principalmente entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na capital fluminense, gente, tem previsão de pancadas de chuva nos próximos dias, principalmente amanhã, que ela vem acompanhada de raios. Na sexta e no sábado, o sol aparece mais e a chuva é mais para o finalzinho da tarde. Já na capital paulista, a chuva deve dar uma trégua, né? Ela para na sexta-feira, o sol volta a aparecer e também volta a esquentar. E o final de semana vai ser quente e ensolarado. Amanhã ainda tem previsão de pancadas de chuva. Bom, e amanhã só não vai chover em grande parte do sul do Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Roraima e na faixa leste aqui do Nordeste, pegando aí Salvador até o litoral do Pernambuco. Então, em Recife, amanhã, finalmente a chuva dá uma trégua. A gente vai fazer um tour por lá. Olha só, máxima de 30 graus e o sol predomina durante todo o dia. Já em Fortaleza, a chuva continua sendo forte nesta quinta-feira e a temperatura fica entre 25 e 30 graus. Ou seja, tem previsão de chuva em grande parte do Brasil, então não dá para sair ainda sem guarda-chuva, viu, gente? Tá bom, só até amanhã, pelo menos. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Obrigada. E agora o esporte. O Palmeiras apresentou Ricardo Goulart, principal reforço da equipe para 2019. Torcedores procuravam o melhor ângulo para bisbilhotar e conseguir a foto. E não era do novo reforço que estava lá dentro, não. Era da dona, da principal patrocinadora do clube, Leila Pereira. Disparada, a mais assediada do evento. Superou até ele. Tira a cabeça da frente para o pessoal ver de quem eu estou falando, vai.
Pronto, é o Ricardo Goulart, que vestiu a camisa palmeirense pela 1000ª vez, sem nunca ter jogado no Verdão. A gente explica. Esta ficha prova que na infância ele sempre foi alviverde. Minha família inteira é palmeirense. Então, e hoje tá vestindo a camisa, com certeza ganhou mais um torcedor. Para mim olhar para trás e ver o tamanho do esforço que eu passei para estar vestindo essa camisa aqui, eu fico muito, mas muito feliz mesmo. A paixão pelo clube é tanta que se seguisse o coração, o Goulart entraria em campo já. A ansiedade de jogar para mim, né? Me jogar ontem eu já jogava. Mas ainda não dá. O principal reforço do Palmeiras nesta temporada se recupera de uma artroscopia no joelho direito. Pelo menos nesse semestre, o Ricardo Goulart vai ser o último jogador a sentar nessa cadeira, dar entrevista, vestir a camisa do Palmeiras. É que os reforços, por enquanto, acabaram. Isso quer dizer que aquele velho conhecido chamado Valdívia, que todos diziam que Leila Pereira estava fazendo um esforço para trazer, não vem mais. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. E meus seguidores, eu acho que está tendo uma campanha do Volta Valdívia. Gente, eu não tenho nada com isso. Parem com isso. O Valdívia foi um excelente atleta. Não passamos momentos inesquecíveis, mas temos que olhar para frente. Avante palestra. Daverson e Luiz Felipe Scolari foram denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo por causa do clássico contra o Corinthians no último sábado. Enquanto o atacante será julgado por cuspir em Richard, o técnico foi enquadrado por desrespeitar os membros da arbitragem. Daverson pode pegar até 12 partidas de gancho. Felipão, até 6 jogos. O julgamento está marcado para segunda-feira. Depois de ficar fora da Libertadores do ano passado, o São Paulo volta à competição pela 19ª vez. O duelo será hoje contra o Talleres em Córdoba, na Argentina. Quando se fala de Libertadores com o São Paulo é algo assim diferente, algo que motiva o cara a jogar, o cara a estar em campo. Então a gente tem que saber que os times sul-americanos em gerais fazem catimba, fazem pressão, o estádio sempre cheio. E apesar da pressão na Argentina, o clima no tricolor é de descontração. É um prazer grande também estar jogando com um cara aqui que eu, quando era pequeno, via na televisão, no caso do Nenê. Noite de estreia para o Botafogo na Copa Sul-Americana. Os cariocas enfrentam os argentinos do Defensa e Justiça no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Quem já garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Brasil foi o Fluminense, que goleou o River do Piauí por 5-0. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.